Você não foi promovido para continuar fazendo o que você fazia antes. Você foi promovido para liderar pessoas. E é exatamente aí que muita gente erra. A maioria dos líderes, na sua primeira experiência de gestão, não fracassa por falta de competência. Fracassa porque cai em armadilhas invisíveis. E hoje eu vou te mostrar quais são essas armadilhas e, principalmente, como você faz para evitá-las. Prazer, eu sou o Cauê Vicente, sou sócio da Movidaria e especialista em desenvolvimento de liderança e educação corporativa. São mais de 180 mil líderes formados nos últimos 26 anos pelos nossos programas de formação, workshops, mentorias em empresas como Ambev, Raízen, Verisure, Alpargatas, Porto Seguro, entre outras. Normalmente, a primeira liderança vem como um prêmio. Você entrega muitos bons resultados, é bom tecnicamente, resolve problemas, então alguém magicamente chega para você e diz: "Você está pronto para liderar. Esse é o seu prêmio". O problema é que ninguém te ensina a liderar. De um dia para o outro, você deixa de ser responsável apenas pelo seu trabalho e passa a ser responsável pelo trabalho de várias outras pessoas. E é exatamente nessa transição que você precisa aprender que liderar não é sobre status ou poder. É sobre mudar completamente de mentalidade. Vamos falar então dessas armadilhas, que são fundamentais para você observar os seus primeiros passos na liderança e se dar bem. Ter muito sucesso nessa carreira. A primeira armadilha é você acreditar que a sua experiência técnica é suficiente. É achar que aquilo que te trouxe até aqui, e você sempre foi muito bom tecnicamente, vai determinar o seu sucesso daqui para frente na gestão de pessoas. O líder continua sendo o melhor técnico do time, resolve tudo sozinho, vira referência para tudo. E sem perceber, ele vira de fato um gargalo da equipe. A segunda armadilha é não desapegar da execução, não desapegar do que você fazia antes. Muitos líderes continuam executando as tarefas operacionais exatamente como faziam anteriormente, só que agora num cargo de liderança. O problema é que enquanto eles executam, enquanto você executa o que é operacional, você deixa de fazer o seu trabalho atual, que é liderar. Você não consegue acompanhar as pessoas, não desenvolve, não planeja e aí a sua agenda fica lotada de tarefas operacionais e você sempre vai ser o que sai mais tarde. A terceira armadilha é delegar mal ou centralizar as decisões. É bem clássica. Delegar não é simplesmente você passar tarefa para as outras pessoas. Delegar é você dar a responsabilidade com muita clareza. O líder delega sem contexto, sem objetivo, depois se frustra e refaz tudo sozinho. O time perde a confiança e o líder acaba ficando sobrecarregado. Você se reconhece nessa cadeira fazendo esse papel? A quarta armadilha é não desenvolver a equipe. Muitos gestores só conversam com a equipe quando algo dá errado, quando chega aquela famosa bucha. Não existe feedback estruturado, não existe conversa de crescimento, só cobrança. E cobrança sem desenvolvimento gera muito desgaste. Pega na sua memória quantas vezes nesse ano ou no ano passado você aplicou feedback para sua equipe. Talvez só quando foi obrigatório, não é mesmo? A quinta armadilha é não redefinir as suas prioridades de uso do tempo. O líder continua usando o tempo como se fosse um executor, um analista sênior super experiente. Agenda cheia, reuniões o dia inteiro, incêndios constantes para apagar em todos os setores, com todas as pessoas. Você se sente muito importante com o tempo ocupado, mas tem zero tempo para pensar estrategicamente na sua equipe. Agora que você já conhece as principais armadilhas e pode ficar de olho no seu dia a dia para melhorar, evitar, eu vou te dar um bônus aqui super especial, que é ensinar você a como evitar essas armadilhas de fato com um checklist rápido que você pode começar a fazer agora. Então, anota aí. A primeira coisa é parar de medir o seu valor pelo quanto você faz. Começa a medir pelo quanto o seu time evolui. Tenta lembrar de quando você estava na cadeira anterior, que era aquela cadeira de analista sênior, especialista, como você era avaliado tecnicamente no final do ano, ganhava seu bônus, se destacava dentro da empresa. Muito provavelmente tinha a ver com a qualidade da sua entrega, com o tempo que você entregava, com o compromisso com o trabalho técnico que você fazia com aquela planilha, aquele projeto. Agora, tenta remodelar esse modelo de pensamento para entender que a sua avaliação, ou o que vai te fazer se destacar dentro da empresa, é alguém ou todas as pessoas da sua equipe serem muito parecidos com você quando era tecnicamente muito bom. Só que essa habilidade técnica apurada, boa, avançada, não vai acontecer organicamente. Sabe quem vai fazer isso acontecer? Você, líder. E para isso você precisa de tempo, estratégia e agenda com essas pessoas que precisam de desenvolvimento. Então, a partir de agora, sempre começa a olhar para sua agenda
e perceba, né, se tem muito trabalho operacional, se você está fazendo muita coisa para as pessoas poderem entregar no tempo e não desenvolvendo essas pessoas para elas entregarem no tempo, tem coisa errada aí. Segundo item do seu checklist, delegue com contexto, objetivo e nível de autonomia claros. Você sabe o significado da palavra delegar? É muito comum ouvir isso dentro do mundo corporativo, você já deve ter ouvido milhões de vezes, mas existe uma comparação que eu faço com uma palavra que eu inventei, chamada a diferença entre delegar e delargar. Delegar é você, a partir do nível de maturidade da pessoa que você vai transmitir, passar uma tarefa, e que pode ser um nível avançado, inicial, intermediário, transferir essa tarefa para a pessoa, orientar o que você espera dela, dizer em que prazo você deseja que isso seja entregue e fazer um nível de acompanhamento de acordo com o nível de maturidade dessa pessoa. Se ela é iniciante, você vai precisar pegar um pouco na mão, vai precisar dar roteiro, isso não é ruim, isso é desenvolvimento. Se ela é experiente, esse mesmo tipo de atitude vai ser confundida com microgerenciamento, então você precisa tomar bastante cuidado. E fazer a leitura desses níveis de maturidade. Já delargar é o famoso, tá aqui, confio em você, faz aí, daqui um mês a gente vê se deu certo. Então sempre que você for transferir uma tarefa, algo mais complexo para alguma pessoa, crie uma estrutura. Objetivo, prazo, o que você espera dessa pessoa e deixe espaço para ela te pedir auxílio quando for preciso. O terceiro item do seu checklist, que você está anotando aí, é reservar tempo fixo para as conversas individuais com a sua equipe. Pensa assim, a sua agenda agora é determinada a maior parte do tempo por você. Quando você era analista, essa agenda já vinha preenchida. Imagina que você chegou, você já está atuando como líder, mas que você chegou agora e sua agenda está vazia. Como que você vai preencher a sua primeira semana de trabalho? Ou melhor, como é que você vai preencher a sua próxima semana, o seu próximo mês de trabalho? Se essa agenda estiver preenchida apenas com tarefas técnicas, apenas com passar tarefas, cobrar tarefas e não tiver nenhuma agenda de desenvolvimento, a sua equipe corre um sério risco de não se desenvolver, nem no curto, nem no médio, muito menos no longo prazo. Só que esse desenvolvimento das pessoas que você tanto espera só vai acontecer quando você criar uma tarefa chamada desenvolvimento de equipes na sua agenda. E para isso você precisa ter conversas frequentes, semanais, diárias, ao final de cada semana, com cada uma das pessoas, de acordo com cada nível de complexidade de tarefa, ou se a pessoa está com algum problema de performance, mas o fato é, você precisa colocar isso na sua agenda. A agenda de liderança é feita de direcionamento, desenvolvimento e boas delegações de tarefa. Quarto item do seu checklist, e que para mim é o mais importante desse checklist que a gente está criando aqui, dê feedback com frequência. Pensa que o feedback é a sua principal ferramenta para criar cultura, ou seja, a forma como as pessoas entendem que essa empresa funciona, como é que eu vou me desenvolver aqui dentro, o que é valor aqui dentro, e a sua principal ferramenta para as pessoas terem uma melhor performance ao longo do ano. O grande problema do feedback, por isso que eu trouxe ele como muito importante, é que a gente espera chegar ao final do ano para dar aquele feedback de performance e a gente acumula várias coisas que aconteceram ao longo do ano, falhas, boas performances, coisas boas, coisas ruins. Passa tanto tempo esperando para aplicar esse feedback que a pessoa já esqueceu, não tem mais contexto. Então, o feedback com frequência, ele não é só para dar bronca, não é só para cobrar resultado, é para você dizer que a pessoa está indo muito bem, é para você pedir uma outra forma de fazer aquela tarefa, é para você também expor algum tipo de vulnerabilidade, algo que você não saiba, você gostaria que a pessoa aprendesse para que vocês juntos pudessem desenvolver. Então, o feedback é a sua principal ferramenta para desenvolver as pessoas para uma melhor performance e, consequentemente, você ser muito bem avaliado. Feedback é um tema que cabe um vídeo de muitos minutos aqui e que em breve a gente vai postar. Eu venho falar para vocês aqui desse assunto que é fundamental dentro das empresas e quem sabe aplicar um bom feedback é coisa rara. Quinto e último item do seu checklist, crie espaço para que seu time erre e aprenda. Só existe uma forma de um adulto aprender algo novo. Só existe uma forma de você e de qualquer pessoa do seu time, qualquer pessoa que a gente conhece, aprender de maneira de fato eficaz e que não tem a ver com a pessoa ler artigos, consumir informação. Informação é um dos pilares do aprendizado. Mas a forma mais eficiente de alguém aprender algo novo, uma tarefa nova na sua equipe, por exemplo, é ele testando. É essa pessoa errando de alguma forma e a partir disso, como é algo novo, ela vai aprender como fazer.
E com o seu apoio, com o seu direcionamento, ela vai errar outras coisas. Então, o erro, ele pode ser aceito, desde que ele não tenha um impacto muito grande no negócio, no resultado que você está entregando. Então, o seu trabalho é observar quais erros podem ser cometidos e de que forma eu vou compartilhar esses riscos com as pessoas da minha equipe para que elas se desenvolvam. Uma tarefa nova exige predisposição, existe algum tipo de risco para a pessoa testar, e não necessariamente na primeira vez ela vai acertar. Se esse erro acontece e logo na sequência você critica a pessoa e não passa mais nenhuma tarefa diferente para ela não vai querer se desenvolver nunca mais. Então, para criar uma equipe de alta performance, o erro é fundamental, porque ele pressupõe que a gente está trabalhando com coisas novas, e coisas novas exigem risco, exigem teste. Então, olha para o erro como uma parte do aprendizado da sua equipe. E use os erros para você criar bons feedbacks, bons momentos de desenvolvimento com essas pessoas, para que elas errem sempre coisas novas e não a mesma coisa. A primeira gestão não é sobre ser perfeito ou sobre aprender o mais rápido possível. Liderar não é ter todas as respostas, é fazer as perguntas certas. É criar um ambiente onde as pessoas cresçam. Se você está disposto a mudar a sua mentalidade nesse sentido, você já está na frente de muita gente. Pode acreditar. Se esse vídeo fez sentido para você, se você está passando por um momento como esse na sua primeira cadeira de liderança, comenta aqui embaixo para a gente o que está sendo mais difícil, mais desafiador, para a gente continuar essa conversa. Se você conhecer alguém que está também passando, acabou de ser promovido para a primeira liderança, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Se inscreva aqui no canal da Movidaria para aprender mais sobre liderança e gestão de pessoas.